Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para trazer algumas reflexões sobre um dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O tema que eu quero refletir é sobre a bem-aventurança que nos diz que bem-aventurados são os aflitos. Antes de comentar e refletir sobre esta bem-aventurança, eu quero fazer uma breve elevação para que assim, unidos em espíritos, possamos aproveitar melhor as reflexões que quero trazer. Então, fechando os nossos olhos para melhor nos concentrar, vamos começar por agradecer ao Divino pelo dom da vida, pela consciência que temos, que precisamos sempre nos trabalhar em espírito. Vamos agradecendo também aos nossos espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, que nos acompanham, nos ajudando na caminhada que fazemos, evolutiva nesse plano material. Vamos agora nos sintonizando nas esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Jesus. Agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Vamos nos prometendo a viver o nosso dia a dia em acordo com esses ensinamentos e exemplos, para que assim possamos motivar, incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora, vamos nos elevando ainda mais para, em sintonia com o nosso Pai, poder agradecer a mais este momento de reflexão, a mais essa oportunidade de crescermos em consciência e assim poder aproveitar melhor a oportunidade que temos de evoluir neste campo material, para materializar todo o nosso agradecimento pelo dom da vida. Vamos oferecendo a nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu sempre gosto de fazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, tendo como referência maior algum trecho de um dos evangelhos canônicos. E assim, hoje eu quero ler duas passagens, uma de Mateus e a outra de Lucas. Começando com a de Mateus, temos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. O que acabo de ler, nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos de 4, 6 e 10. Agora, lendo um trecho de Lucas, capítulo 6, versos 24 e 25. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. O trecho que eu li de Mateus faz parte do Sermão do Monte ou da Montanha. Já o segundo trecho que eu li de Lucas faz parte do Sermão do Templo, ou conhecido também como Sermão dos Oito Ais. Jesus, pelo menos é o que consta nos evangelhos canônicos, fez 4 grandes discursos. O Sermão do Monte foi o primeiro, no início da sua missão crística, da sua missão pública, mas ele fez ainda mais 3 grandes sermões que estão listados nesses evangelhos. O Evangelho do Templo, ou Oito Ais, o Evangelho do Cenáculo, ou o sermão, né, da Santa Ceia, e o sermão que ele fez no Monte das Oliveiras, prestes a ser preso, que também é conhecido como sermão profético. Mas hoje eu quero falar sobre o Sermão do Monte, em especial sobre as bem-aventuranças e mais detalhadamente ainda sobre a segunda bem-aventurança. O Sermão do Monte, de longe, é aquele sermão, é aquele discurso ético-moral que mais lições, mais ensinamentos Jesus nos trouxe. Desse Sermão do Monte, nós podemos destacar as bem-aventuranças, que é, na verdade, a joia da coroa. Porque as bem-aventuranças, nós podemos, numa análise mais profunda, ver como um roteiro de evolução espiritual, de iluminação, de santificação, aonde nós trabalhamos todas as bem-aventuranças simultaneamente, mesmo que não as conhecemos, mas só conseguimos dominar uma quando dominamos a imediatamente anterior. São 9 bem-aventuranças, aonde Jesus faz 9 declarações, 9 ações que, quando concretizadas, dão direito a bênçãos, a prêmios. O tema da palestra de hoje tem a ver com a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que se afligem, porque estes serão consolados. Em muitos textos é colocado de uma forma diferente. Depende muito da tradução. É muito conhecido também a versão dessa segunda bem-aventurança, aonde o afligir é trocado por chorar. Bem-aventurados os que choram. Mas podemos traduzir também essa bem-aventurança como bem-aventurados, abençoados, aqueles que percebem, que se tocam pelo próximo, porque serão consolados. É muito comum a interpretação dessa bem-aventurança que Jesus nos diz que bem-aventurados, abençoados, serão aqueles que sofrem, que sentem dor, que choram, que têm vida difícil, porque serão consolados. E essa visão de interpretação da segunda bem-aventurança ainda fica mais forte quando lembramos da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque esses verão o reino dos céus. Aonde, então, vendo de uma forma mais ampla a primeira e a segunda bem-aventurança de uma forma
mais concatenada e com essa visão judaico-cristã, a interpretação que para ser premiado, abençoado, ser bem-aventurado, é necessário ser humilde, ser pobre, sofrer, sentir dor, se lamentar. Mas eu quero trazer aqui uma outra visão, que é justamente a visão que nos diz, que nos traz as bem-aventuranças como um caminho de evolução espiritual. Aí, a segunda bem-aventurança tem a ver com amor. Nessa visão, Jesus está nos ensinando que abençoados, bem-aventurados serão aqueles que se afligem, que choram, que percebem, que notam o próximo, porque esses serão consolados. E, junto com a primeira, tem a ver com a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Bem-aventurados, então, os pobres de espírito, porque verão o reino dos céus. Ficaria, numa tradução livre, mais conectada com essa visão de roteiro de elevação espiritual, como bem-aventurados aqueles que se reconhecem como sendo pobres de espírito, que se reconhecem que são limitados em espírito, mas que muito ricos podem ser. Tem a humildade, a modéstia de reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, as suas misérias, porque muito ricos podem ser. Então, poderão ser premiados com o reino dos céus. E a segunda, bem-aventurados aqueles que choram, se lamentam, percebem, se afligem com o próximo, com as misérias do próximo, porque serão consolados. No caso, fazendo a correlação dessas duas bem-aventuranças com a lei maior, a primeira bem-aventurança tem a ver com amar a si próprio e a segunda bem-aventurança com amar ao próximo. Vendo com mais detalhe, para que possamos aplicar a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos então a nos amar primeiro para poder amar o próximo, porque só damos o que temos, então precisamos ter amor para poder dar amor. Então eu preciso me amar para amar ao próximo. E amando ao próximo, como o divino está manifesto em tudo que me cerca, em mim e no próximo, eu estou amando o divino. Ou seja, amar a Deus, mas dizer que não consegue amar ao próximo, pelo menos não todos os próximos, é hipocrisia, porque Deus, quer queiramos ou não, está manifesto em tudo. Então, se eu me amo, mas não consigo amar o meu próximo na sua totalidade, eu estou sendo hipócrita quando digo que amo a Deus. Porque só é possível amar a Deus se eu amar meu próximo de maneira indistinta. E quando eu falo meu próximo de maneira indistinta, eu estou querendo falar de todas as manifestações possíveis da divindade. Ou seja, meu próximo aí é a natureza, são os animais, são todos os humanos, todos os espíritos desencarnados, é todo o universo que me cerca, e incluindo a mim mesmo. Então eu preciso me amar de maneira equilibrada para conseguir amar o meu próximo. Amando o meu próximo, sem exceção, estou amando o Pai. Ou seja, estou cumprindo a lei maior. A primeira bem-aventurança tem a ver com o meu amor próprio. Eu me reconhecer limitado, eu me reconhecer que tenho misérias, que tenho defeitos, e trabalhar nesses defeitos, porque aí eu verei o reino dos céus. Seria a minha bem-aventurança, a minha premiação. Devido à minha humildade, à minha modéstia em reconhecer as minhas limitações, eu vou me trabalhar, me purificar, me elevar, porque me amo, e aí, nesse contexto, eu mais facilmente verei o reino dos céus. Mas se eu me amo, então, em equilíbrio, eu consigo amar o meu próximo. Ou seja, eu consigo trabalhar na segunda bem-aventurança. Trabalhar para dominar a segunda bem-aventurança. Que eu só vou conseguir dominar se eu me amar primeiro em equilíbrio. Na segunda bem-aventurança, então, nos diz que eu me amo, reconheço minhas misérias, primeira bem-aventurança,
Agora chegou a hora de eu amar o meu próximo, de eu reconhecer as misérias do próximo, de eu perceber as misérias do próximo. Só que para que eu consiga fazer isso, eu preciso educar o meu eu menor, que se manifesta de diferentes maneiras. Ou seja, eu preciso, para reconhecer as misérias do meu próximo, para me afligir com as misérias do meu próximo, perceber as limitações do meu próximo, eu preciso me trabalhar para sair do meu ego, do meu eu, e assim perceber o meu próximo. A lei maior, então, nos permite trabalhar a segunda bem-aventurança, e é por isso que tem tudo a ver com amor. Amar o meu próximo. Mas para amar o meu próximo, eu preciso me amar. Primeira bem-aventurança, de maneira equilibrada. Para amar o meu próximo, eu preciso educar o meu ego. Porque o meu eu menor se manifesta através do ego, se manifesta através de manifestações egóicas, como arrogância. Eu sei o jeito certo. O meu jeito é melhor. Eu sei como fazer. O meu eu menor se manifesta, então, através da possessividade. Tudo é meu, tudo me pertence, porque eu sou especial. Através da impaciência, tudo tem que ser feito no meu tempo. Através da intolerância, tudo tem que ser do meu jeito. É comum sermos intolerantes e impacientes. Tudo tem que ser no meu tempo e no meu jeito. Vem a questão da inveja, porque eu, além de possessivo, achar que tenho direito a tudo, eu me incomodo com aquilo que o outro tem e eu não. O meu ego me coloca como especial, um ente especial na criação. Então, essas duas primeiras bem-aventuranças têm a ver justamente com a questão de nos controlarmos, nos educarmos, tanto a nível pessoal como a nível humano coletivo. Ou seja, eu preciso educar as manifestações do meu eu menor, do meu ego, para poder reconhecer as misérias do meu próximo. Eu preciso perceber o meu próximo para poder amá-lo. Então, reparem que as bem-aventuranças estão concatenadas. Essa segunda bem-aventurança é interpretada que é preciso ter dor para evoluir, que é preciso sofrer para evoluir, que é preciso ter limitações de todas as espécies, dificuldades, que só assim receberemos a bem-aventurança, seremos consolados. Só que não é bem assim. A dor faz parte do viver. O viver dói, porque gastamos energia, realizamos trabalho. Até dormindo gastamos energia. Então, se dormimos demais, vai doer. Se ficamos de pé demais, vai doer. Se sentado demais, vai doer. Qualquer coisa que fizermos vai doer porque gastamos energia. A dor faz parte do ato de viver. O sofrimento não. O sofrimento é opcional. E o que é o sofrimento? É a expansão da dor mais do que o devido. O sofrimento é sempre de origem espiritual. A dor pode até ser física, e normalmente é uma dor física, que nasce no nosso corpo físico. Quando essa dor no corpo físico se estende, pode virar um sofrimento, que aí é espiritual. A dor também pode ter origem espiritual, e se estendida virá um sofrimento espiritual. O sofrimento, de qualquer forma, é sempre espiritual. Tem sempre a ver com o espírito, com a consciência em evolução. A dor não. A dor pode ser física, a dor pode ser espiritual. Quando é dor física, devemos procurar um médico, né, para resolver o problema dessa dor, ou pelo menos atenuar, né, essa dor, para que ela não se torne um sofrimento espiritual. Se é uma dor espiritual, uma dor que faz referência à nossa visão emocional do universo que nos cerca, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, então aí, né, devemos procurar um profissional,
um psicólogo ou um psiquiatra que possa nos ajudar a ter controle sobre a ansiedade ou sobre essa depressão ou sobre a angústia, né? No caso, a ansiedade tem a ver com a preocupação com algo que ainda não existe, pré-ocupação do nosso tempo com o futuro. A depressão tem a ver com a melancolia daquilo que já passou, ou seja, com o nosso passado, né? Mas é algo que machuca, que dói, não é nostálgico, não é uma lembrança do que passou, mas com um sentimento bom de nostalgia, né? É uma dor que vira sofrimento melancólico sobre o passado. E a angústia, né, tem a ver com o presente. Então, o sofrimento é sempre espiritual. A dor não. A dor pode ser física, pode ser espiritual. A dor espiritual, normalmente, é causada por visões de mundo e temos como tratar com profissionais específicos, psicólogo, psiquiatras, normalmente. Para sendo mais claro, né, as dores espirituais, depressão, angústia e ansiedade. As dores físicas também devem ser tratadas com profissionais, com médicos adequados, para que essas dores de origem física ou espiritual não se tornem sofrimento. O sofrimento também pode, com uma outra visão, ser gerado por uma situação que não temos controle, ou pode, né, resultar de um problema que surge. Se é uma situação que não temos controle, como, por exemplo, a perda de um ente querido, uma situação que nós não temos controle, que foge ao nosso controle, circunstâncias, situações que não tem o que nós fazermos. A solução para que não soframos ou possamos reduzir o sofrimento é a resignação. Só que, sim, temos que ser resignados nesse tipo de acontecimento que não temos controle. Mas essa resignação não deve ser uma resignação passiva, porque o conformismo barato, que é a resignação passiva, não nos ajuda em nada. Eu tinha um plano A, não deu certo, então tudo bem. Deus quis assim, e Deus não quer nada. Deus age sempre, né, se manifesta sempre através de suas leis universais, que valem todo o tempo e espaço para toda a criação, não tem exceção e são perfeitas, manifesta também-se através da criação. Ele não atua de maneira pontual, ou de maneira específica, ou de maneira casual. Ele só se manifesta através da criação, ato contínuo, ou através de suas leis. Simples assim. Então, a questão de um sofrimento que surge por algo que não tem controle, nós temos que desenvolver a resignação correta, que não é o conformismo barato. Mas também não é a resignação resistível. O plano A não deu certo, então eu vou fazer o plano B. Mas eu fico me lamentando, gastando energia, pensando, sentindo, sofrendo, porque o plano A não deu certo. E aí eu não consigo, nem às vezes, nem desenvolver corretamente o plano B, porque eu fico gastando energia com o plano A que não deu certo. A resignação que eu devo procurar desenvolver é a resignação ativa. Aquela onde o plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que tenho, e o plano A serve de referência para eu ter mais chances de fazer o plano B dar certo. Essa é a visão correta. Eu ser resignado, mas de maneira ativa, de maneira produtiva. O sofrimento pode ter origem também num problema, num obstáculo que surge à minha frente. Bem, mas se esse sofrimento está sendo causado por um problema, então tem solução. É diferente daquela situação que eu não tenho controle. Aquela situação que eu não tenho controle, que me escapa qualquer ação, essa atitude é resignação. Mas o problema, se é problema, tem solução. E aí, para resolver, eu preciso controlar os meus medos. Medo é algo de bom, não é ruim ter medo. O medo só é problema quando ele está em descontrole e vira um destemor, ausência de medo, ou um pavor, um excesso de medo. E como eu utilizo o medo de forma correta? Fazendo uso da minha vontade, tendo coragem. Coragem, agir
com o coração, agir de maneira ativa, sem exageros, e aí vira destemor, ou pavor. O pavor paralisa, não me deixa agir. O destemor faz com que eu haja, mas sem responsabilidades. Então eu tenho que me manter em equilíbrio, ou seja, ter coragem para agir e o medo como limitador desse ato de agir. E quais são os principais medos que eu devo trabalhar a minha coragem? O medo da morte, que para quem estuda e conhece a doutrina, sabe que não faz sentido ter medo da morte, porque a morte para o espírito não existe. O que existe é o descarte do corpo físico. Mas nós, como espíritos, somos imortais. Então, o que periodicamente fazemos é descartamos corpos porque eles não nos servem mais, porque estão gastos. Outro medo que nos aflige é o medo da perda. Mas nós não temos nada. Nós detemos bens materiais, detemos pessoas por um determinado período, que é um piscar de olhos na imortalidade do espírito. Nós nada detemos, nós encarnamos na matéria sem bem nenhum, nem roupa nós temos, e partimos, retornando para o plano espiritual, deixando a matéria, descartando o corpo físico, sem nada, porque não levamos nada de matéria para o outro plano existencial. Então, nós não temos nada, nós só detemos as coisas por determinado tempo. Então, não faz sentido ter esse medo, desenvolver esse medo da perda. Nós também temos medo do descarte, de não sermos reconhecidos, validados. Mas quem diz que nós precisamos de validação, de reconhecimento? Nós temos que nos bastar. Vivemos em sociedade, precisamos do nosso próximo até para poder evoluir, mas não podemos viver em função de alguma coisa se acontecer, ou viver em função que quando eu me coloco refém de uma circunstância de uma pessoa, então aí eu ancoro a minha evolução, porque o sofrimento faz isso. A dor, como eu falei, é normal, mas quando a gente desenvolve o sofrimento ancora a nossa evolução. Um outro medo que também surge é o medo do desconhecido. Mas nós, como seres relativos, não conhecemos nada mesmo. Então não tem por que ter medo. Se nós confiamos na divina providência, aceitando a sua justiça, não tem por que ter medo do desconhecido. Tudo funciona baseado na lei de causa e efeito. Então, a segunda bem-aventurança nos traz que bem-aventurados aqueles que se afligem, que choram, que se lamentam pelo próximo, que serão consolados, só nos traz uma verdade, que a dor faz parte do evoluir, faz parte da purificação do nosso espírito. É a dor que nos permite evoluir, não o sofrimento. Nós devemos, na verdade, evitar o sofrimento ou evitando sentimentos de culpa, porque muitos dos nossos problemas não são são causados por erros nossos. Quando o problema não é causado por nosso erro, é um obstáculo que surge à nossa frente e nós devemos buscar uma solução, porque se é um problema, tem solução. E essa solução está baseada em controlarmos os nossos medos. Eu falei 4 medos principais aí: o medo da morte, o medo do descarte, da rejeição, o medo da perda e o medo do desconhecido, mas existem outros medos menores. Mas nós também temos os problemas que são causados por erros nossos, más escolhas. E aí nós temos que agir também da maneira correta. Não é sentindo culpa que vai resolver o problema. Remorso, pior ainda. Para resolvermos um problema causado por um erro nosso de julgamento, além de nós agirmos de maneira correta, com coragem, nós precisamos nos arrepender. E o arrepender de verdade, com verdade, é se comprometer em não cometer mais aquele erro, reparar os danos causados pelo nosso erro, se for possível, e ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que nós cometemos.
Aí é um arrependimento de verdade. É uma ação corajosa para resolver o problema através de uma solução bem colocada. Se nós, então, não evoluímos pela dor, a evolução não se dá pela dor, que é o que a bem-aventurança está nos colocando, né? Bem-aventurados os que sentem dor. Mas por quê? Porque a evolução se dá não pela dor, mas pela expansão da consciência, do conhecimento e pela reforma espiritual, pela reforma íntima. Não precisamos sofrer, sentir dor para evoluir. Isso é um erro muito comum, aonde é, é colocado que a evolução se dá pela dor e não necessariamente é assim. Porque nós não precisamos sofrer para evoluir e nem sentir uma dor específica. Nós podemos aprender através do sofrimento, das dores dos outros. Aí requer que nós ampliamos nossa consciência para ter essa percepção e que nós nos refinemos em espírito para, assim, né, o divino se manifestando melhor através de nós, fique mais fácil a nossa manifestação no mundo material. Bom, é isso. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que percebem o próximo, que amam o próximo e que trabalham em si e no próximo para um dia poder, então, entrar em sintonia com o Pai, atingindo o reino dos céus. Vamos, então, fazer a nossa prece final para agradecer este momento de aprendizado, de reflexão. Então, fechando mais uma vez os nossos olhos, vamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que tivemos de refletir sobre o ensinamento pertinente à segunda bem-aventurança. Que possamos ter sempre a consciência, a nossa evolução requer que nós nos esforcemos para viver da melhor maneira possível. E isso implica em nós vivermos sem sofrermos. Que possamos nós termos sempre essa consciência de podermos estarmos sempre abençoados para reconhecendo as nossas misérias, controlando o nosso ego, podermos nos afligir, perceber, notar as misérias do nosso próximo e, trabalhando as nossas dores, poder verdadeiramente materializar o nosso amor pelo nosso próximo e, assim, pelo nosso Pai Criador. É com esta consciência que queremos oferecer ao nosso Pai, mais uma vez, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Até a nossa próxima preleção. Que assim seja.